Gente que é notícia. Olá a todos e a todas que nos acompanham. Esta é a live especial Gente que é Notícia 2020, a tradicional homenagem da imprensa barretense neste ano em formato virtual. O tema do painel de hoje é como inovar e se reinventar na crise. Com a homenageada no setor de serviços, a Jaqueline Rossini. Gostaria primeiro de convidar a Jaqueline, para depois a gente introduzir na conversa também o professor Marins. Olá, Jaqueline. Olá, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Estou lisonjeada por receber esse título, fiquei muito agradecida e espero estar contribuindo aí com os meus serviços sempre e agradeço aí o Diário pelo convite. Agora eu gostaria de convidar o professor Marins, nosso convidado nessa live especial, a fazer a sua primeira consideração. Bom, eu queria agradecer a vocês também, cumprimentar, desejar aí um Feliz Natal para todo mundo, né? Bom ano, e dizer que eu estou à disposição aqui, quer dizer, sem inovação, sem criatividade, é impossível vencer os desafios que a gente tem hoje, né? Então, eu estou à disposição aqui para responder as perguntas aí que vocês queiram ou alguma coisa que eu possa acrescentar. Muito bem, professor, obrigado pela primeira participação. Queria saber da Jaqueline, como foi esse ano de 2020 no seu setor e os motivos que você acredita que levaram você a ser homenageado no setor de serviços no Gente que é Notícia 2020? Bom, frente à pandemia, como a gente trata de saúde, a gente teve que mudar em diversas, tanto no atendimento, quanto no recebimento do paciente, da clínica, da sala de espera. Então, na verdade, a Odonto Company, ela se moldou, né, para fazer com que diminuísse a contaminação do Covid. Então, o que a gente fez? A gente deixou mais espaçadas, a gente diminuiu os funcionários da equipe, os funcionários a gente conseguiu afastar, né, pelo governo, a gente teve aquele incentivo do governo para conseguir manter o funcionário contratado, porém a gente pôde dar um afastamento para ele para reduzir aí o número de funcionários na clínica, né? Então a gente conseguiu isso. Os dentistas também, com 10 cadeiras de atendimento hoje em Barretos, eu reduzi para 5. Então, a gente conseguiu fazer a asepsia melhor nas salas, a sala de espera eu reduzi também o número de pacientes, né? Então, eu consegui fazer esse controle, lógico, com o uso de álcool gel, em todas as áreas da clínica tinha álcool gel, os dentistas paramentados com a viseira, a máscara N95, o jaleco descartável por cima, trocando a cada paciente. A cada paciente a gente fazia a descontaminação da sala com álcool 70. Então, assim, eu consegui agregar isso na Odonto Company e isso, para mim, foi uma coisa muito positiva, porque os pacientes, às vezes, tratavam com outro profissional e esse profissional, às vezes, parou por conta da pandemia, às vezes era grupo de risco. Então, ele veio até a clínica, pois eu estava funcionando, né, seguindo todas as orientações, e ele gostou do tratamento, gostou da estrutura, e acabamos trazendo esse paciente para ser nosso fidelizado, né? Então, eu não vejo como, para mim, até foi uma coisa positiva, porque eu consegui mostrar, talvez, para pacientes que não eram daqui, né, nossa estrutura, nosso atendimento, nosso diferencial, e conseguimos estar trazendo mais gente aqui para a nossa clínica. Muito bem, e eu queria que você falasse como foi para vocês, especificamente da Odonto Company Barretos, mas profissionais de serviços de saúde de uma forma geral, esse momento de fechamento mais severo, ali por volta de março, começo de abril, como que vocês sentiram isso e qual foi a necessidade de mudança imediata naquele momento? Bom, primeiro teve muito medo, né? Da parte dos dentistas, se preocupou muito por estar pela contaminação, por a gente estar muito próximo, né? A saliva, a boca, então teve esse medo. A gente teve que chamar a equipe, conversar,
falar que a gente estava disponibilizando esses paramentos para não ter essa contaminação, ensinar, né, todos os métodos de evitar a contaminação, mas a equipe, ela foi uma forma muito positiva, porque todo mundo sabia que na nossa profissão a gente tem que estar à frente a tudo. Então, nosso juramento, perante a qualquer crise, a qualquer pandemia, a gente tem que estar fazendo o nosso serviço. Então, todos foram de uma maneira muito positiva, fazendo esses atendimentos. O que foi grupo de risco, que tinha problema de saúde ou com a idade mais avançada, a pessoa preferiu não estar atendendo até para não ter problemas, né? Passar para a família, alguma coisa assim, a gente respeitou. Mas, assim, ao longo, no início de março, 23 de março, que começou mesmo o fechamento mesmo pela pandemia, ao longo do tempo as pessoas foram vendo que não ia ser uma coisa rápida, né? Que a gente teria que aprender a conviver com o Covid. Então, as pessoas que afastaram foram voltando, os profissionais, eles mesmos procurando a gente, eu tenho que trabalhar, eu quero voltar. Então, a gente, graças a Deus, continuou esse trabalho e a gente conseguiu aí ter muito sucesso nessa parte. Muito bem. Queria convidar o professor Luiz Marins para essa participação. Como você vê essa coragem, posso dizer coragem, de fato, dos profissionais de saúde que estão no atendimento ao público, lidando com esse lado profissional e também esse lado humano das pessoas que têm um pouco de medo. Como colocar em prática essa coragem sem se colocar em risco, professor? Bom, o que eu acredito é que o profissional de saúde, ele sabe, né, desde que ele começa a trabalhar na área, que ele vai trabalhar sempre em situações de risco, né? Sempre, né? Seja pandemia ou não. Agora, na pandemia, o que teve que fazer é isso que a Jaqueline falou, quer dizer, você seguir mais os protocolos, mas a situação é a mesma, quer dizer, só falta, na hora de uma dificuldade na hora da saúde, o profissional de saúde, vamos dizer, não enfrentar isso, quer dizer, é justamente para isso que ele existe, né? Ele existe para enfrentar situações difíceis de doenças, de epidemias. Ele é treinado para isso, ele é visto para isso. Quer dizer, realmente na área odontológica, como a Jaqueline falou, o risco parecia ser sempre maior por causa da proximidade, mas os procedimentos e protocolos todos fizeram com que isso fosse minorado desde que explicado. Mas eu acho que o ser humano é a mesma coisa que um soldado na guerra, é a mesma coisa que qualquer tipo de profissional em situação de crise, né? E aí aquele que é formado para isso, que escolheu esse tipo de profissão, ele tem que enfrentar, né? E os melhores enfrentam. Agora, há alguns que realmente não têm coragem para enfrentar, mas é uma minoria, né? Se a gente for ver, por exemplo, dos hospitais, o que aconteceu é que as pessoas elas tomaram algumas medidas de prevenção, mas elas enfrentaram a realidade. É claro que, né, essa pandemia exigiu de todo mundo muito mais do que o normal, mas o pessoal da área da saúde, ele é formado para isso, né? Ele é treinado para isso. Então, é claro que a gente, né, elogia muito, mas né, é no combate que o infante é forte, né? Então, aí é que está a história. Nessa hora que a gente vê, né, quem é realmente vocacionado para quem não é. Com o tema Como inovar e se reinventar na crise, gostaria de devolver a palavra para a doutora Jaqueline e perguntar quais protocolos, procedimentos que foram aprendidos nessa pandemia que vão poder ficar para um momento que a gente espera que breve, nesse pós-pandemia, quando essa situação tiver de fato normalizada. O que vai ficar de bom?
Bom, primeiro, o uso do álcool gel foi uma coisa muito positiva, porque muitas das vezes eu vejo pelo restaurante, às vezes chegava no restaurante, aí self-service, a pessoa pegava ali sem o uso da sobreluva e estava na rua pegando. Então, assim, não transmite só Covid, né? Várias doenças que pode ser transmitido aí pelo mau uso aí, não ter essa desinfecção, né, das mãos na hora de comer, na hora de mexer no rosto, alguma coisa assim. Então, eu vejo que o uso do álcool gel foi uma coisa muito positiva para a gente. E também a asepsia, eu digo assim, em geral, não só das salas de consultório, mas da recepção, da sala de espera. A gente tem esse monitoramento aí, de uma em uma hora, a gente está aí passando todo de novo nas superfícies, e bancada, e corrimão de escada. Então, eu acho que isso vai ficar, não vai ser uma coisa que acabou a pandemia e a vacina, vamos, não vai, isso vai ficar, pelo menos aqui nas clínicas, a gente vê isso de uma maneira que vai ser uma rotina nossa, né? E, então, isso, a pandemia trouxe para a gente isso positivo, por conta de cada um ter essa preocupação de contaminar a si mesmo e o próximo, né? Então, acho que esse uso aí do álcool gel foi o primordial aí para a gente seguir isso, levar isso para a vida. Eu queria saber do professor Marins se o senhor acredita que o comportamento das pessoas deve ser mantido após esse momento de pandemia. Se o senhor acredita que as pessoas vão, de fato, continuar se higienizando, tomando mais cuidados nessa relação diária, que hoje é considerado o novo normal, se isso deve continuar até depois que passar essa situação. Olha, como antropólogo, eu quero dizer uma coisa para vocês: ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai ficar, o que não vai ficar. Né? Acontece que toda crise, né? A crise em grego é peneira, não é peneira. Né? O que é peneira? Crise vem de crine em grego, que é separação, que né? É a mesma origem da palavra crivo, do chuveiro que separa o duto d'água em jatos menores, a palavra criticar. O que nós estamos fazendo, né? Nós estamos numa peneira, né? A gente está peneirando aquilo que vai passar e aquilo que vai ficar. Aquilo que vai ser lançado fora, né? Portanto, vai ficar, e o que vai, portanto, que não vai ficar, e aquilo que vai passar. Agora, as crises da história, né? A antropologia estuda muito isso, né? Para você ter uma ideia, em 1830 teve a erupção do vulcão Pandora, onde hoje é a Indonésia, e essa erupção foi tão forte, foi a maior erupção vulcânica até hoje, uma das maiores, que mudou o clima inteiro do mundo, acabou com a produção agrícola no mundo inteiro. Na Europa, para você ter uma ideia, teve nevasca em Nova York no verão, uma nuvem cinza cobriu, né, o céu, todos os animais morreram, e o único meio de transporte era o cavalo, e os cavalos começaram a ser sacrificados porque não tinham o que comer. Por causa disso, né, pela falta de meio de transporte, um cientista, né, alemão, o von Drais, ele pega duas rodas de madeira, bota um cano no meio e uma sela de cavalo no meio, e com os pés ele empurrava essa engenhoca pela frente. Ele andou 64 quilômetros em 4 horas e provou que aquela engenhoca dele, você empurrando com o pé, era tão rápida quanto um cavalo trotando. Bom, aí começou a invenção da bicicleta, que ninguém imaginava. Depois, em 1860, se colocou pedal, daí se colocou corrente mais para frente. Ou seja, a erupção de um vulcão gerou a bicicleta, embora, né, Leonardo da Vinci já tivesse desenhado lá atrás alguma coisa, alguma engenhoca parecida. Mas o desenvolvimento com von Drais foi a partir da erupção de um vulcão. Então, você nunca sabe o que uma pandemia... Veja bem, gente, essa hidroxicloroquina, esses novos medicamentos ocorreram a partir da Guerra do Vietnã, quando, né, os soldados americanos começaram a morrer de malária. Né? Até então,
Eu, por exemplo, quando trabalhei na Amazônia, peguei malária, que a gente chamava de maleita, na época em circunscrito, e tomava aralém, que era uma erva que os indígenas usavam. Com a guerra do Vietnã, o desenvolvimento do remédio para a malária se desenvolve muito grande. Veja, a penicilina, que é da primeira metade do século passado, foi exatamente nos anos 40, no meio da Segunda Guerra, de 39 a 45. Então, as crises, elas geram coisas que a gente só vai entender depois de muitos anos. Agora, veja um pouco, nós tivemos Primeira Guerra, Segunda Guerra, nós tivemos essa pandemia em 1930, e hoje as gerações mais novas da Europa nem se lembram disso. Então, a gente não sabe como a população, como o ser humano vai se comportar daqui para frente. O que a gente sabe é que as coisas elas não serão como sempre foram. Por exemplo, a gente se alfabetizou, foi obrigado a se alfabetizar nesses meios eletrônicos à distância, né? Como o Zoom, como o Google Meets, né? Então, muita coisa que antes exigia um deslocamento das pessoas, hoje, né, não vai, isso vai ser incorporado de certa maneira. Outra coisa, por exemplo, que eu tenho estudado bastante com os clientes nossos é a telemedicina. A telemedicina ela vai ter um grande desenvolvimento daqui para frente, né? Então, algumas coisas, principalmente por causa da tecnologia, né, que se desenvolveu e alfabetizou a população, no uso dessas novas tecnologias, muita coisa com inteligência artificial, cidades inteligentes, etc., muita coisa vai mudar, mas a gente não sabe o quê. Né? Lá, Daniel Kahneman já dizia, né, qualquer previsão sobre eventos que não tenham regularidade, a gente só pode chutar, né? A gente só pode imaginar o que seja, mas não vai ter certeza nenhuma. Vamos ver como é que o ser humano vai se comportar daqui para frente. Você viu, por exemplo, o que aconteceu. Né? Todo mundo no segura, de repente, no feriado de 7 de setembro, as praias lotaram, todo mundo... aquilo foi uma loucura, né? E, de repente, o que é que se viu? Né? Se viu que muitos desses protocolos não funcionaram, né? Quer dizer, onde teve lockdown mais forte, por exemplo, como Bélgica, etc., onde teve a maior incidência ainda. Então, ainda nós estamos aprendendo com a própria pandemia. E o que vai sobrar disso tudo, então, imagine daqui a 5 anos, imagine daqui a 10, o que nós vamos dizer de hoje, né? Vamos ver, mas ninguém sabe, não. Eu acredito, é claro que a gente aprende, né? Porque a história é a mestra da vida, mas vamos ver o que vai sobrar. Pois é, obrigado, professor, pela participação. Queria falar com a Jaqueline agora. A gente pôde acompanhar no noticiário, de uma forma geral, muitas empresas fechando durante esse momento de pandemia, mas as unidades que você controla prosperaram, inclusive com mais inaugurações. Queria falar qual o motivo você acredita que foi fundamental para que isso acontecesse? Bom, primeiro que muitas pessoas que talvez não cuidavam da saúde bucal começaram a enxergar que realmente precisa, né, desse cuidado não só para higiene bucal, mas sim para o corpo inteiro, né? A saúde do nosso corpo começa pela boca, né? Então, muita gente, pela pandemia, foi vendo isso, foi tendo uma procura maior. A nossa rede hoje da Odonto Company está crescendo. Hoje ela é maior do mundo, né, em rede de clínicas odontológicas. Então, a gente vê isso como levar o tratamento a todos, de uma maneira que a pessoa consiga ser acessível, né? Porque antigamente, dentista, a gente tinha aquilo, só vai rico, só quem tem dinheiro, e hoje não. Hoje a gente conseguiu aí atingir, né, todas as classes, desde A, B, C, D. Então, todo mundo hoje consegue fazer o tratamento de qualidade, num lugar bom, numa estrutura boa. Então, a gente trouxe isso, né, para as cidades aqui do interior, da região, e hoje com a inauguração aí de Ribeirão Preto, que acontece logo mais aí
nossa inauguração da nossa outra unidade. Então, a gente tem só que agradecer mesmo. O pessoal está abraçando, né, a nossa ideia, está gostando dos nossos atendimentos, dos serviços prestados. Então, eu vejo isso assim, como eu consigo crescer quando eu ofereço coisa de qualidade, né? Então, talvez se eu tivesse um lugar que os dentistas não atendessem bem, um lugar que não fosse agradável, que o paciente chegasse aqui, não sei se eu conseguiria estar aí inaugurando hoje a 5ª unidade nossa aqui da Odonto Company. Então, eu vejo que tudo isso começa pelo atendimento de qualidade, pelo material bom que é usado, pelo diferencial aí dos atendimentos, do dentista vir até você, oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, como a senhora chama? Então, assim, o paciente, ele quer se sentir em casa, né? Ele vem aqui, talvez não só para cuidar do dente, mas vem para conversar, vem para trazer, às vezes, algum problema que ele teve. Então, às vezes, muito lugar chega, o paciente, oi, ó, tô com pressa, tem que fazer esse atendimento. Então, a gente visa muito esse atendimento humano mesmo, abraçar o paciente, saber o que ele precisa. Olha, não dá para fazer assim, vamos fazer de outra forma, o que a senhora precisa. Então, o sucesso nosso, a gente tende pelo serviço de qualidade, pelo atendimento de qualidade, pela estrutura, que a gente investe muito em estrutura. Eu quero trazer tudo que é de melhor, eu quero um ar bom na sala, eu quero uma sala confortável para o paciente ficar. Então, eu vejo isso como um diferencial, por isso que a gente está conseguindo aí atingir essas outras unidades. Muito bem, obrigado, Jaqueline. O papo está muito bom, o tempo passou muito rápido. Gostaria de passar agora primeiro para o professor Marins para fazer as suas considerações finais e já agradecer a sua participação com a gente. Eu queria apenas desejar Feliz Natal a vocês, né? Um super 2021. Eu acredito que, comparativamente, né, nós brasileiros gostamos muito de nos comparar com a Europa, né, com os Estados Unidos, com o Japão, com países desenvolvidos, mas o mundo investidor, eu trabalho muito com esse mundo, né, nos compara não com eles, esses são os investidores. O mundo nos compara com Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, né, Argentina, quando muito, e México. E as vantagens comparativas do Brasil são muito grandes, são muito fortes. Né? Eu faço aí lives quase semanais com investidores, gestores de fundos de pensão, gestores de fundos de investimento do mundo inteiro, e eles estão muito interessados, né, em investir no Brasil, em infraestrutura, como no saneamento, e eu acredito que a gente vai sair em 2021 com certeza muito melhor que esses países com os quais eles nos comparam. E muito, obviamente, muito melhor que 2020. E a gente vai ter, lembrar que o Brasil, que o futuro do Brasil é muito maior que o passado do Brasil e muito maior que o presente do Brasil. Então, eu desejo aí a todos, né, um Feliz Natal e um super 2021. Né? Agora é hora de a gente acreditar e pisar fundo. Obrigado mais uma vez, professor. Queria passar a palavra para a Jaqueline, agradecer a sua participação e desejar os parabéns pela homenagem no Gente que é Notícia 2020. Eu que agradeço aí o convite, né, de estar podendo trazer aí um pouquinho de como é nosso atendimento, né, de qual é o nosso diferencial. Como se diz, na crise uns choram e outros vêm de lenço, né? E graças a Deus eu me enquadro aí na parte de vender o lenço, porque a gente não teve que dispensar nenhum funcionário, deu tudo certo. Então, para mim, o ano de 2020 foi muito positivo. Espero que em 2021 mantenha e cresça mais ainda, né? E agradeço a indicação do Gente que é Notícia, foi inesperado, fiquei muito feliz. Eu não sou de Barretos, não nasci em Barretos, mas estou aqui há 9 anos e foi a cidade que a gente escolheu para ter a família, para morar. Então, eu fico muito agradecida de ter esse mérito aí, de estar recebendo esse título.
Muito bem, Jaqueline. É uma honra para o Grupo Monteiro de Barros ter você como homenageada. E agora a gente encerra essa live do tema de serviços do Gente que é Notícia 2020. Acompanhe os nossos canais digitais e fique por dentro da nossa programação. Gente que é notícia.